Olá, pessoal! Hoje à noite nós vamos embarcar em uma jornada diferente. Uma que, honestamente, a maioria de nós, com nossas camas macias e internet de alta velocidade, não duraria um dia. Prepare-se para ser transportado para um tempo onde o Wi-Fi era um pressentimento estranho e o delivery significava que alguém te atacaria com um machado e levaria sua comida. Estamos falando de uma época em que o banho era opcional e raríssimo, e o entretenimento consistia em olhar para o mar por semanas a fio, esperando não ser engolido por uma onda gigante ou, pior, por outro bando de gente com machados. Imagine a cena. Você, acostumado ao seu cappuccino matinal e ao conforto da sua poltrona ergonômica, de repente se vê arremessado para um mundo de vento cortante, ondas traiçoeiras e um cheiro persistente de peixe podre, misturado com suor e medo. Sim, estamos falando de uma viagem em um navio viking. Aqueles caras que você vê em filmes com elmos chifrados, que, diga-se de passagem, eles nunca usaram de verdade. Historiadores ainda discutem a origem desse mito. Eram bem diferentes da imagem romântica que temos. Suas vidas eram brutais, curtas e cheias de desafios que fariam a sua segunda-feira parecer um feriado prolongado. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. E deixe nos comentários de onde você está assistindo e a hora local. Adoro ver como nossa comunidade se espalha pelo mundo. Agora, como já é de costume, diminua as luzes, se acomode da maneira mais confortável possível e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você está lá em sua vila, talvez cuidando de seu gado ou tecendo algum tecido grosso. O sol está se pondo, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpuras, e você pensa em sua refeição simples, talvez um ensopado de legumes e carne seca, e na promessa de uma noite de sono ininterrupto em sua cabana. Você tem um teto sobre a cabeça, comida no prato, mesmo que sem muita variedade, e a segurança de sua comunidade. É uma vida dura, sim, mas é a sua vida, previsível em sua rotina de trabalho árduo e momentos de paz roubados. Você se deita em sua cama de palha, ouvindo o vento assoviar através das frestas da parede e o crepitar do fogo, sentindo-se seguro em seu pequeno universo. A ideia de que sua existência pacífica está prestes a ser virada de cabeça para baixo parece absurda, quase risível. O máximo de aventura que você espera é talvez uma viagem à vila vizinha para trocar mercadorias ou um dia de caça mais produtivo. Seus dias são preenchidos com o ritmo da terra, as estações ditando suas tarefas, e as noites com a promessa de descanso e a companhia de sua família. Você valoriza cada pequeno conforto, o calor de um fogo aceso, o sabor de um pão recém-assado, a sensação de um cobertor rústico em uma noite fria. Essas são as âncoras da sua realidade, os pilares da sua existência. Você não tem ideia de que, em breve, esses confortos se tornarão memórias distantes, substituídos pela instabilidade de um convés de navio e pela promessa incerta de um retorno. Para você, o mar é uma vastidão misteriosa e perigosa, vista apenas da costa, uma fonte de peixes e, ocasionalmente, de tempestades assustadoras. A ideia de navegar por ele voluntariamente, por dias a fio, em busca de terras desconhecidas ou riquezas, seria pura loucura. Seu mundo é sua vila, seus campos, sua floresta. É um mundo pequeno, mas seguro. Mas essa segurança, essa rotina familiar está prestes a desmoronar. De repente você ouve os gritos. Não são os gritos alegres das crianças brincando ou o chamado dos vizinhos para o jantar. São gritos de pânico, de terror. O cheiro de fumaça, antes apenas uma brisa distante do fogareiro de um vizinho, agora é forte e pungente, misturado com o fedor metálico de sangue e suor. Você corre para fora da sua cabana, o coração martelando no peito, e o que vê te faz gelar os ossos.
Guerreiros altos, barbudos, com machados e escudos, correm pelas ruas, derrubando portas, arrastando pessoas para fora de suas casas. Suas roupas são de peles e lã grossa, seus capacetes simples e seus olhos carregam uma intensidade que você nunca viu antes. Eles não se parecem com os comerciantes ou os poucos viajantes que já passaram pela sua vila. Eles são selvagens, eficientes, implacáveis. São os homens do norte, os que você ouviu falar apenas em histórias sussurradas ao redor da fogueira. Histórias de pilhagem e terror que você sempre esperou que nunca se tornassem realidade em seu pacífico recanto. Você vê sua vizinha sendo arrastada, seus gritos se misturando com os dos outros. O medo paralisa seus membros por um instante, mas o instinto de sobrevivência, um instinto que você nem sabia que possuía tão aguçado, o impulsiona. Você tenta se esconder, talvez atrás de uma pilha de lenha, talvez em um celeiro escuro, mas é tarde demais. Uma mão forte e pesada agarra seu ombro, girando você com uma facilidade assustadora. Você encontra um par de olhos azuis gélidos, emoldurados por uma barba ruiva emaranhada. O homem não diz nada, apenas gesticula com a cabeça em direção ao caos. E você entende, não há para onde correr. Seu destino está selado. Em poucos minutos, sua vida de camponês, sua rotina previsível, seus pequenos confortos, tudo isso é arrancado de você com a mesma brutalidade com que uma árvore é derrubada por um machado. Você é um prisioneiro agora, um item a mais na lista de despojos desses invasores. O cheiro de queimado se intensifica, o calor do fogo está mais próximo e o som de madeira rachando e gritos enche o ar. Você mal consegue respirar, o terror apertando sua garganta. Um grito gutural, em uma língua que você não entende, ressoa pelo ar, e você é empurrado rudemente para um grupo de outros aldeões, todos com o mesmo olhar de pânico e desespero. Vocês são gado, sendo reunidos para o abate, ou talvez para algo pior. A realidade de sua nova situação se assenta pesadamente sobre você. Não há negociação, não há apelo. Sua liberdade foi roubada, sua casa está em chamas e o futuro é uma escuridão impenetrável. Você se pergunta se verá o sol nascer em sua própria terra novamente. A incerteza é uma dor mais aguda do que qualquer golpe físico. Os vikings, com sua eficiência brutal, já estão juntando os bens saqueados, amontoando-os em carroças improvisadas. Você observa o que sobrou de sua vida sendo levado, as poucas moedas que guardava, as ferramentas, as peças de roupa. Tudo o que você conhecia, tudo o que era seu, agora pertence a eles. Não há tempo para lamentar, não há tempo para chorar. A única opção é seguir em frente, um passo de cada vez, na direção que esses guerreiros implacáveis te forçam. A jornada para o desconhecido acaba de começar, e você sabe, com uma certeza fria, que sua vida nunca mais será a mesma. A segurança do seu lar, a familiaridade da sua terra, tudo isso desapareceu em um turbilhão de fumaça e violência. Você é um passageiro indesejado em uma viagem sem destino claro. O mar o espera. Você foi arrancado de sua vida familiar, de sua cabana quente e da segurança de seu vilarejo. E agora se encontra sendo empurrado sem cerimônia em direção à costa. O cheiro de sal e peixe, antes uma brisa refrescante, agora se mistura com o suor dos corpos e o fedor de medo, criando um coquetel nauseante no ar. Você pode sentir a areia grossa e as pequenas pedras sob seus pés descalços. Cada passo, uma lembrança dolorosa do lar que você deixou para trás, agora em chamas. Seus olhos procuram, desesperadamente, qualquer rosto familiar. Um vislumbre de um vizinho, um amigo. Mas tudo o que você vê são estranhos, alguns tão aterrorizados quanto você, outros com os olhos vazios de quem já perdeu toda a esperança. Os vikings, esses invasores implacáveis, não perdem tempo. Eles parecem ter um plano, uma eficiência brutal, que é quase tão assustadora quanto seus machados.
Há uma pressa em seus movimentos, um senso de urgência, como se o tempo fosse um inimigo tão grande quanto qualquer exército. Ao se aproximar da praia, uma visão imponente surge diante de seus olhos aterrorizados. Uma fileira de navios longos, esguios, com as proas elegantemente curvadas em formas de dragões ou serpentes marinhas. São os Drácars, as serpentes do mar que trouxeram esses homens até sua terra. Eles parecem obras de arte, ao mesmo tempo belos e aterradores, deslizando suavemente na água, enquanto a luz do sol poente os atinge, fazendo a madeira escura brilhar. Há um burburinho de atividade ao redor dos navios. Guerreiros carregam pilhas de bens saqueados, barris e fardos de comida. Alguns amarram os prisioneiros usando cordas ásperas que arranham sua pele já sensível. Você é empurrado junto com o grupo de prisioneiros, seus joelhos tremem com cada passo incerto. Há um guerreiro robusto, com uma cicatriz que vai da testa ao queixo, que parece ser o líder de seu grupo de captura. Ele tem uma voz rouca e gutural, e embora você não entenda uma palavra do que ele diz, o tom não deixa dúvidas. Obedeça ou sofra as consequências. Aquele momento de despedida, ou melhor, de não despedida, pesa sobre você. Você nem teve a chance de olhar para trás uma última vez para sua casa em chamas, para a vida que você conheceu. Tudo foi abrupto, violento, e a realidade de que você não é mais livre, de que sua vida agora pertence a esses homens, é um fardo esmagador. Não há lágrimas, apenas um vazio gélido no seu peito. Historiadores ainda debatem a extensão da escravidão nas sociedades vikings, mas para você, a diferença entre um cativo e um escravo parece mínima neste momento. Você está ali, despojado de tudo, sendo levado para o desconhecido. Você é empurrado para dentro de um pequeno barco, um barco auxiliar que o levará até o navio principal. A madeira é áspera e molhada, e o balanço do barco te faz sentir ainda mais enjoado. Há outros ali, espremidos, seus olhares perdidos e assustados, refletindo o seu. À medida que o barco se aproxima do Drakkar, a escala da embarcação se torna ainda mais impressionante. É maior do que você imaginava, com um mastro alto e uma vela que, embora enrolada agora, parece capaz de capturar todo o vento do mundo. A curiosidade é uma emoção estranha para sentir no meio de tanto terror. Mas você não pode deixar de notar a habilidade com que esses navios foram construídos. Uma curiosidade sobre os Drácars é que eles eram tão leves e rasos que podiam navegar em rios e ser arrastados por terra, permitindo aos vikings alcançar assentamentos distantes do mar. Essa versatilidade era parte do que os tornava tão eficazes em seus ataques e explorações. Ao chegar ao lado do Drakkar, uma escada de corda é jogada. E você é obrigado a subir. Suas mãos escorregam nas cordas molhadas, e a cada movimento do navio, você sente que vai cair de volta na água fria e escura. Finalmente, com a ajuda de um empurrão rude de um dos guerreiros, você consegue se içar para o convés principal. O cheiro de alcatrão, madeira e corpos é avassalador. O convés é surpreendentemente estreito, repleto de remos longos, barris, fardos e a bagagem pessoal dos guerreiros. Não há muito espaço para se mover e você percebe que essa será sua realidade por um tempo. Os outros prisioneiros são empurrados para uma seção do navio, provavelmente a proa, onde há menos espaço e eles podem ser facilmente vigiados. Você está espremido entre outros corpos assustados, sentindo o balançar suave do navio enquanto ele se prepara para partir. Um dos guerreiros que te capturou, o de voz rouca, te examina de cima a baixo. Ele parece avaliar sua força, sua utilidade. Você não tem habilidades de combate, não é um artesão especializado, mas talvez possa ser útil como um remador ou um trabalhador braçal. Essa é a sua única esperança de sobrevivência, ser considerado útil. O medo, antes paralisante, começa a dar lugar a uma determinação fria. Você vai sobreviver. Por mais terrível que seja essa situação, você se recusa a desistir.
As últimas luzes do dia desaparecem no horizonte e as estrelas começam a surgir no céu noturno. O capitão, um homem de presença imponente e olhar penetrante, emite ordens em sua língua gutural. A vela é desfraldada com um barulho seco e o vento a enche, fazendo o navio se mover com uma graça surpreendente para seu tamanho. Os remadores, a maioria homens musculosos e experientes, começam a trabalhar em um ritmo constante, suas remadas sincronizadas com o canto de um deles. Você sente o movimento do navio se tornar mais pronunciado, o balanço das ondas sob seus pés. A costa, antes uma imagem clara de sua desgraça, agora se torna uma silhueta escura e distante no horizonte. As luzes de sua vila, se ainda existirem, estão muito longe para serem vistas. Você está no mar aberto, uma pequena embarcação em uma vasta e traiçoeira extensão de água. O ar fica mais frio e você se abraça, tentando reter qualquer calor que possa encontrar em suas roupas finas. A jornada começou e você sabe que a vida que você conheceu foi deixada para trás, talvez para sempre. O futuro é um mistério tão profundo quanto as águas escuras sob o navio. Mas uma coisa é clara: você está em um navio viking e sua aventura, ou melhor, sua provação, acabou de começar. Agora você está no convés do Drakkar e a vastidão do oceano se abre à sua volta. O ar salgado chicoteia seu rosto e o cheiro forte de alcatrão, madeira molhada e suor humano impregna o ambiente. Esse é seu novo lar e ele é tudo, menos acolhedor. O Drakkar, embora pareça grandioso à distância, com sua proa imponente esculpida em forma de cabeça de dragão ou serpente marinha, é surpreendentemente espartano por dentro. Não há cabines aconchegantes, nem camas macias, muito menos os luxos que você sequer imaginaria para uma longa viagem. Pense na sua cama confortável, no seu cobertor favorito, no travesseiro macio. Esqueça tudo isso. Seu novo colchão é o próprio convés de madeira frio e duro, e seu cobertor é o céu noturno, com as estrelas indiferentes te observando. O espaço é incrivelmente apertado. O navio foi projetado para velocidade e capacidade de carga, sejam bem saqueados ou guerreiros, não para o conforto dos tripulantes. Há uma única fileira de remos longos saindo de cada lado, e entre eles, bancos de madeira para os remadores. Esses bancos servirão como seus assentos durante o dia e seu lugar de descanso à noite. Você percebe que o espaço entre os bancos é mínimo, mal o suficiente para esticar as pernas. Se você for um pouco mais alto, prepare-se para dormir encolhido como um camarão. Não há divisórias nem privacidade. Você estará dormindo ombro a ombro com dezenas de outros homens, sentindo cada movimento do navio, ouvindo cada tosse, cada ressonar, cada lamento. Em termos de conforto, o Drakkar é o equivalente naval de uma carruagem de gado superlotada, mas com o bônus adicional de estar no meio de um oceano imprevisível. Os historiadores ainda debatem a extensão das condições de vida a bordo para os tripulantes comuns. Alguns argumentam que, embora rústicas, eram funcionais para a época, enquanto outros apontam para a alta taxa de mortalidade em viagens longas devido a doenças e exaustão. Uma curiosidade sobre esses navios é que, embora sejam geralmente chamados de navios vikings, o termo Drakkar, literalmente dragão, refere-se especificamente aos navios de guerra com cabeças esculpidas, enquanto outros tipos de embarcações vikings, como os knarrs, eram usados para comércio e transporte de carga e eram mais robustos e largos. Você, infelizmente, está em um Drakkar, um navio feito para a batalha e a pilhagem, não para um cruzeiro de lazer. Acima de sua cabeça, o mastro se eleva, forte e imponente, suportando a grande vela que agora está desfraldada, impulsionando o navio. Quando o vento está a favor, a vela faz a maior parte do trabalho, permitindo que os remadores descansem. Mas você logo aprenderá que esses momentos são raros.
A maior parte do tempo você estará remando, o corpo doendo, os músculos queimando, a mente focada apenas em manter o ritmo. E não se engane, a madeira exposta do convés e das laterais do navio não oferece proteção contra os elementos. Você está completamente à mercê do vento, da chuva e das ondas. Em dias de sol, o calor pode ser insuportável, especialmente com tantos corpos suados e o cheiro do peixe que serve de alimento. Em dias de chuva, você estará ensopado e com frio, tremendo incontrolavelmente, a água da chuva escorrendo pelo convés e encharcando tudo. Não há latrinas no convés. As necessidades fisiológicas são resolvidas da maneira mais primitiva possível, sobre o lado do navio. Imagine a falta de privacidade e a inevitável sujeira. O cheiro é algo que você nunca vai se acostumar. Uma mistura pungente de dejetos, suor, peixe podre e água do mar salgada. Para beber, há barris de água que se tornam mornos e com gosto estranho após alguns dias. Às vezes, eles têm hidromel ou cerveja de baixa qualidade, mas isso é mais para os guerreiros. Para você, é água, e você aprende a valorizar cada gota, mesmo que não seja a mais limpa. Suas poucas posses, se é que sobrou alguma coisa além das roupas do corpo, terão que ser guardadas perto de você, provavelmente amarradas a um dos bancos para que não sejam arrastadas por uma onda. Não há armários nem compartimentos seguros, tudo é exposto, vulnerável. A vida no Drakkar é uma lição constante de desapego e resiliência. Você aprende a se contentar com o mínimo, a suportar o desconforto e a dor, e a ignorar o cheiro. Sua capacidade de se adaptar se torna sua maior ferramenta de sobrevivência. A cada balanço do navio, você sente seus ossos chacoalhando. O ruído da madeira rangendo e gemendo sob a tensão do mar é uma canção de ninar constante, mas não das calmantes. É um som que te lembra constantemente da fragilidade de sua embarcação diante da imensidão do oceano. Em uma noite de céu claro, você pode ver as estrelas, com uma clareza que nunca viu antes em sua vila, sem a poluição luminosa. É uma visão magnífica, mas também uma que acentua sua insignificância. Você é um pequeno ponto, à deriva em uma vasta escuridão. O mar é um lembrete constante de sua pequenez e da imprevisibilidade da vida. Você tentará dormir, mas o barulho da água batendo contra o casco, o cheiro nauseabundo e a sensação de estar em constante movimento tornarão o sono uma conquista difícil e fragmentada. Bem-vindo ao seu novo lar. A vida de luxo e comodidade é uma memória distante, quase um sonho. Com você firmemente e relutantemente a bordo do Drakkar, a primeira coisa que você nota, além do cheiro persistente de peixe e alcatrão, que parece ter se impregnado em suas narinas, é a tripulação. Não são apenas os guerreiros que o capturaram. O navio está repleto de homens. Alguns são robustos e barbudos, com cicatrizes que contam histórias silenciosas de batalhas passadas. Outros são mais jovens, talvez não muito mais velhos que você, com olhares ainda meio assustados, mas com uma determinação crescente em seus olhos. Você, um camponês acostumado à vida em terra, sente-se como um peixe fora d'água. Ou melhor, um camponês dentro d'água, o que é ainda pior. A tripulação de um navio viking não era um grupo homogêneo de iguais. Havia uma hierarquia clara, e você, como um recém-chegado, e ainda por cima um prisioneiro, está no degrau mais baixo da escada. No topo, claro, está o capitão, ou Hersir, um líder experiente, muitas vezes um homem de grande prestígio e riqueza, cujas decisões eram lei a bordo. Ele comanda o respeito e o medo de todos. Seus olhos parecem ver tudo, e você sente o peso do seu olhar, mesmo quando ele não está olhando diretamente para você. Abaixo do capitão, você encontrará os Huskarlis ou Hirdmen, os guerreiros mais experientes e leais, sua guarda pessoal. Eles são os pilares da tripulação, os que mantêm a ordem e lideram no combate.
Você os reconhece por suas armaduras de couro endurecido, seus machados bem cuidados e a confiança tranquila em seus movimentos. Eles são o que você aspira, ou deveria aspirar, ser para sobreviver aqui, fortes, impiedosos e eficientes. Depois, vêm os guerreiros comuns, homens que se juntaram à expedição por glória, riqueza ou simplesmente por falta de opções em casa. São eles que formam a maior parte da força de combate e dos remadores. Eles são um grupo misto de personalidades. Alguns são joviais e barulhentos, outros silenciosos e observadores. Você notará que muitos deles têm cicatrizes antigas, prova de que esta não é a primeira vez que eles se arriscam no mar. Uma curiosidade sobre a tripulação viking é que muitos dos guerreiros eram também agricultores em suas terras de origem, voltando às suas fazendas após as campanhas de verão. Essa dualidade de fazendeiro a guerreiro é um aspecto fascinante da sociedade viking. E então, há você. Você é o novato, o verde, talvez um thrall, escravo ou servo, se tiver sorte, ou simplesmente um homem livre forçado a servir. Seus dias serão preenchidos com as tarefas mais ingratas e perigosas. Você é o que sobra, o elo mais fraco, e todos a bordo parecem saber disso. Os olhares que recebe variam de indiferença fria a um escárnio aberto. Você é visto como alguém que precisa provar seu valor e rápido. A comunicação é outro desafio. A língua que eles falam é gutural e áspera aos seus ouvidos, completamente diferente do dialeto que você conhece. Você tenta entender, pega algumas palavras aqui e ali, mas a maior parte do tempo você se vira com gestos, grunhidos e a intuição. Essa barreira de comunicação aumenta seu sentimento de isolamento. Você está cercado por dezenas de homens, mas se sente terrivelmente sozinho. No entanto, você começa a observar. A equipe de remadores, por exemplo, parece ter um senso de camaradagem, um ritmo compartilhado. Eles remam em uníssono, seus corpos se movendo como uma única máquina bem lubrificada. Há cantos e gritos rítmicos que acompanham as remadas, ajudando a manter o ritmo e a superar o tédio e a fadiga. Você vê a maneira como eles se ajudam, como compartilham um pedaço de pão ou um gole de água. É um grupo unido pela necessidade, pela proximidade constante e pelo perigo compartilhado. Você também percebe os contadores de histórias, os que animam as longas noites com sagas de deuses e heróis, ou talvez canções mais simples sobre mulheres bonitas e terras distantes. Esses momentos de entretenimento são raros e preciosos, quebram a monotonia da viagem e oferecem um breve escape da dura realidade. Há também os poucos com habilidades especializadas, o construtor do navio, talvez, ou o navegante que conhece as estrelas e as correntes. Eles são respeitados, mas ainda assim parte da equipe. Historiadores ainda debatem a extensão da democracia ou da assembleia em decisões a bordo de navios vikings. Enquanto o capitão tinha autoridade final, a opinião de homens experientes provavelmente era valorizada em certas situações. Sua posição é precária. Você deve aprender a ler os sinais, a antecipar as necessidades dos guerreiros, a ser invisível quando necessário e útil quando solicitado. Os perigos não vêm apenas do mar e de outras tribos. Eles vêm também de seus próprios companheiros de viagem. A vida em espaços confinados, sob estresse constante, pode levar a tensões e conflitos. Uma briga a bordo pode ser fatal, não apenas pela violência em si, mas pela impossibilidade de escapar ou pela punição brutal imposta pelo capitão para manter a ordem. Você logo percebe que qualquer demonstração de fraqueza pode ser explorada. A confiança é algo que se conquista, não se dá. E para você, um estranho, será uma longa e difícil jornada para ganhar qualquer tipo de respeito ou aceitação. Você está entre lobos e deve aprender a uivar ou ser devorado. Com você já familiarizado com os rostos e a hierarquia rudimentar do Drakkar,
A realidade do seu dia a dia a bordo começa a se impor de forma brutal. Esqueça qualquer noção de tempo livre ou ócio. A vida em um navio viking é uma sucessão interminável de tarefas, cada uma mais exaustiva que a anterior. E para você, o novato indesejado, elas serão as mais pesadas e ingratas. Não há espaço para o relaxamento, nem para o tédio, apenas para o trabalho árduo e incessante. Sua principal função a bordo, como a maioria dos homens no navio, será a de remador. Mesmo com a vela içada, muitos navios vikings dependiam da força braçal para navegar contra ventos desfavoráveis, entrar e sair de fiordes estreitos ou para uma aproximação silenciosa em ataques. Imagine remar por horas a fio, seus músculos queimando, as palmas das mãos cheias de bolhas, enquanto o mar balança o navio em um ritmo hipnótico e nauseante. O ritmo é ditado por um homem com um tambor ou por cânticos rítmicos. Você não pode parar, não pode desacelerar. O homem à sua frente e o homem atrás de você dependem do seu ritmo. E o capitão e seus guerreiros mais experientes estão sempre observando. Uma remada fora de sincronia pode quebrar o ritmo, atrasar o navio, e isso não será tolerado. A punição por preguiça ou incompetência pode ser severa, desde um golpe com um bastão até algo muito pior. Você se torna parte de uma engrenagem, um componente essencial, mas totalmente substituível de uma máquina de guerra e exploração. Mas remar é apenas o começo. Há o trabalho constante de manutenção do navio. A madeira racha, as cordas se desgastam e o mar é um inimigo implacável. Você será responsável por bombear a água que entra no casco, uma tarefa contínua e repetitiva que mantém o navio flutuando. Pense em um balde após o outro, esvaziado no mar, o som monótono da água sendo jogada para fora, um lembrete constante de que você está a um vazamento sério de distância do fundo do oceano. Você também terá que reparar velas rasgadas, consertar cordames e talvez até ajudar a remendar pequenos buracos no casco com piche, um trabalho sujo e pegajoso que deixará suas mãos e roupas pretas e pegajosas. A limpeza do convés é outra tarefa ingrata. Com dezenas de homens a bordo, comendo, dormindo e realizando suas necessidades, o convés rapidamente se torna um lugar sujo e escorregadio. Você passará horas raspando sujeira, limpando restos de comida e o que mais se acumular, usando baldes de água salgada para tentar manter um mínimo de decência. A ironia de estar constantemente em contato com a água, mas nunca conseguir se sentir verdadeiramente limpo, não passará despercebida. Historiadores ainda discutem a extensão das práticas de higiene a bordo. Enquanto a limpeza pessoal era um desafio, a manutenção do navio era crucial para a sobrevivência e, portanto, levada muito a sério. Uma curiosidade: os vikings eram, para sua época, mais higiênicos que muitos europeus, usando pentes e limpadores de ouvido. Mas a bordo de um navio, essas práticas eram muito limitadas. A vigilância também fará parte de sua rotina. Em longas viagens, especialmente em águas desconhecidas ou territórios hostis, alguém precisa estar sempre atento a outros navios, à aproximação de terra ou a mudanças no tempo. Você passará horas no posto de observação, seus olhos ardendo com o vento e o sal, tentando distinguir formas no horizonte ou sinais de tempestade iminente. O frio noturno será cortante e o sono parecerá um luxo distante enquanto você tenta se manter alerta. Além disso, há a preparação dos alimentos, que não é exatamente uma culinária no sentido moderno. Consiste em distribuir rações, preparar carne seca ou peixe salgado para consumo e garantir que os barris de água e hidromel estejam acessíveis. Você também será encarregado de carregar e organizar suprimentos, barris pesados de água e provisões, sempre sob o olhar atento dos guerreiros que farão questão de que você não esteja parado por um segundo sequer. A fadiga se torna sua companheira constante.
Seus músculos doem de uma maneira que você nunca experimentou, e cada articulação parece reclamar. O sono é irregular e perturbado pelo balanço do navio, pelos sons da tripulação e pelo frio. Você aprende a dormir em qualquer posição, em qualquer lugar, mesmo que por apenas alguns minutos. O corpo se adapta, mas a mente luta para se manter sã. A diferença entre um dia em sua vila, com seu trabalho no campo e suas noites de descanso, e um dia a bordo do Drakkar é um abismo intransponível. Sua vida em terra, embora árdua, era previsível e tinha seus momentos de alívio. No navio, a única previsibilidade é a dureza da rotina. Os dias se arrastam, indistinguíveis uns dos outros, uma sucessão de remadas, baldes de água, limpeza e vigília. Você anseia por terra firme, por um momento de quietude, por um simples banho e uma refeição quente. Mas o mar é vasto, e as expedições vikings podiam durar semanas ou até meses. Você está preso em um ciclo de trabalho exaustivo, frio, fome e sujeira. A única motivação é a sobrevivência. Você precisa ser forte, precisa ser rápido e, acima de tudo, precisa ser útil. Qualquer coisa menos do que isso pode significar uma morte rápida e anônima no meio do oceano. E assim, você se torna uma engrenagem na máquina viking, remando, limpando, vigiando, sua existência reduzida à sua utilidade para aqueles que o levaram embora. Cada gota de suor, cada dor muscular, é um lembrete constante de que você não duraria um dia em um navio viking. Mas agora você não tem escolha. Com a rotina árdua já estabelecida, seus dias no Drakkar se tornam uma sucessão monótona de esforço físico e privação. E a maior privação, depois da liberdade, é a comida. Esqueça qualquer ideia de refeições quentes e variadas. A dieta a bordo de um navio viking é projetada para ser prática, durável e, infelizmente, incrivelmente sem graça. Você está em um navio, não em um banquete real. Sua alimentação consiste, em grande parte, em alimentos secos e salgados. Carne seca, peixe salgado, muitas vezes bacalhau ou arenque, e grãos como aveia ou cevada, geralmente consumidos como uma espécie de mingau aguado ou um pão duro e sem fermento. Imagine morder um pedaço de carne que parece borracha e tem um gosto de sal puro. Não há frescor, não há suculência, apenas a sensação de estar mastigando algo para sobreviver, não para desfrutar. O peixe salgado, especialmente, tem um odor forte e um sabor que gruda na boca. E você logo percebe que, por mais que tente, não conseguirá se livrar desse gosto por horas. Vegetais frescos, frutas, esqueça, eles estragam rapidamente no mar. Talvez, se tiverem sorte e a viagem for curta, haja algumas maçãs ou cebolas no início, mas elas logo se esgotam. O que sobra é o que pode ser conservado por longos períodos, os alimentos fermentados. Pense em kvass, uma bebida fermentada de pão e malte, ou talvez alguma forma de laticínios fermentados que, para seu paladar moderno, seriam quase intragáveis. E, claro, muita água. Mas até a água armazenada em barris de madeira fica estagnada, morna e com um sabor estranho depois de alguns dias. Você aprende a beber o que tem, não o que gostaria. A preparação da comida é mínima. Não há cozinhas elaboradas a bordo. As refeições são distribuídas e você as come no convés, sob o sol ou a chuva, espremido entre outros tripulantes. Às vezes, um fogo pequeno pode ser aceso em um braseiro de pedra para aquecer algo, mas é raro, pois o risco de incêndio no navio de madeira é muito alto. Portanto, a maioria das suas refeições é fria. A fome é uma companheira constante, não aquela fome leve que você sente antes do almoço. É uma fome profunda que dói no estômago e rouba sua energia. Você sonha com as refeições fartas de sua vila, com o pão fresco e quente, com um bom pedaço de carne assada. Aqui, cada migalha é preciosa. Você observa os guerreiros mais experientes,
que parecem ter porções ligeiramente maiores ou acesso a itens um pouco melhores, e a inveja é um sentimento familiar, mas você o suprime. Qualquer sinal de insatisfação pode ser interpretado como fraqueza ou desafio. Uma curiosidade fascinante é que, embora a dieta fosse monótona, os vikings eram mestres na preservação de alimentos. Eles usavam o sal, a fumaça e a secagem ao vento para garantir suprimentos para suas longas viagens e invernos rigorosos. Historiadores ainda debatem o impacto nutricional dessa dieta no longo prazo, mas é claro que a desnutrição e a deficiência de vitaminas eram problemas reais em viagens prolongadas. Você sentirá o impacto. Seus dentes podem começar a doer, suas gengivas podem sangrar e você notará a fraqueza em seus músculos, que não é apenas da exaustão, mas da falta de nutrientes adequados. A sede também é um problema, especialmente em dias quentes. A água doce é um recurso limitado e guardado com cuidado. Você aprende a racionar cada gole, a sentir o desespero quando o barril está quase vazio e não há sinais de chuva. A tentação de beber água do mar é forte, mas você sabe que isso só piorará a situação. Os momentos de refeição são silenciosos, pontuados apenas pelo som das ondas e pelo rangido da madeira. Não há conversa fiada, apenas a mastigação monótona e a pressa para terminar a ração antes que alguém possa tentar roubá-la. Confiança é um luxo que poucos podem se permitir a bordo. Você percebe que a comida não é apenas sustento, é um meio de controle. Os guerreiros mais poderosos distribuem as rações e sua sobrevivência depende de sua aprovação. Isso adiciona uma camada de tensão a algo que deveria ser um momento de alívio. Cada refeição é um lembrete vívido do quão longe você está de sua antiga vida. Em sua vila, a comida era um ato comunitário, um momento de compartilhar e celebrar. Aqui é um ato solitário de sobrevivência. Você se agarra a qualquer pequeno prazer, talvez um pedaço de peixe um pouco menos salgado ou um gole de água que parece um pouco mais fresca. Mas esses são raros. Sua principal lição sobre alimentação em um navio viking é que ela é funcional, não prazerosa. É combustível para o corpo, não para a alma, e assim você continua mastigando, engolindo, sua fome nunca totalmente satisfeita, seus sentidos constantemente bombardeados pelo cheiro e sabor do mar e da sobrevivência. Você não duraria um dia com essa dieta, mas agora, dia após dia, você é forçado a se adaptar. Depois da dieta monótona e da fome constante, a próxima coisa que domina sua existência a bordo do Drakkar é a absoluta e avassaladora falta de higiene. Se você acha que seu cabelo fica oleoso depois de um dia, imagine semanas sem lavar. Pense no cheiro de suor depois de uma corrida e multiplique isso por 30 ou 40 homens confinados em um espaço apertado por dias, talvez semanas a fio, sem a menor chance de um banho adequado. A palavra fresco simplesmente não existe no vocabulário de um navio viking. A água doce é um recurso precioso, usada principalmente para beber. Lavar o corpo, as roupas ou até mesmo o cabelo é um luxo que simplesmente não pode ser concedido. Você fará o que puder. Talvez esfregar um pouco de água salgada no rosto, o que só deixará sua pele ainda mais pegajosa. O sal do mar se acumula na sua pele e roupas, irritando-a e fazendo com que você coce constantemente. Seu cabelo fica emaranhado, gorduroso e coça como se tivesse vida própria. Cada movimento gera uma nuvem de poeira e flocos de pele morta. O cheiro a bordo é algo que você nunca, jamais esquecerá. É uma mistura potente de suor rançoso, corpos não lavados, peixe salgado, carne seca, barris de hidromel azedo, vômito, especialmente nos primeiros dias de enjoo, e os odores de necessidades fisiológicas resolvidas de forma bastante rudimentar sobre o lado do navio. O ar é pesado, úmido e quente, e mesmo o vento forte do oceano não consegue dissipar essa névoa olfativa. Se você conseguir inalar fundo sem sentir náuseas,
considere-se um herói. Pulgas, piolhos e outros parasitas são seus novos companheiros de viagem. Com tantos corpos apertados em um espaço pequeno, sem possibilidade de lavagem, esses pequenos invasores proliferam. Você passará horas coçando-se, tentando aliviar a terrível comichão, sabendo que é uma batalha perdida. Você verá outros homens fazendo o mesmo, alguns com mais resignação do que você. É uma realidade inevitável da vida a bordo, e você logo se acostuma com a ideia de ter esses passageiros indesejados. Historiadores ainda debatem as estratégias dos vikings para lidar com piolhos. Embora usassem pentes, a erradicação completa em longas viagens era quase impossível. Uma curiosidade: escavações arqueológicas em assentamentos vikings revelaram numerosos pentes, indicando que a higiene pessoal era valorizada. Mas as condições a bordo tornavam isso um desafio imenso. Suas roupas, as poucas que você tem, ficam sujas, manchadas e úmidas. Elas absorvem todos os cheiros do navio, e você pode sentir a rigidez da sujeira acumulada. Não há como lavá-las, e trocá-las é um luxo inimaginável. Você dorme e acorda nas mesmas vestes, dia após dia. A roupa molhada nunca seca completamente, e a umidade constante se infiltra em seus ossos, causando calafrios, mesmo em dias menos frios. A falta de higiene não é apenas uma questão de conforto ou cheiro, é uma questão de saúde. Pequenos cortes e arranhões, que em sua vila seriam facilmente tratados, aqui podem infeccionar rapidamente devido à sujeira e à umidade. As doenças se espalham com facilidade: tosse, resfriados, infecções de pele. Tudo se espalha rapidamente em um ambiente tão fechado e superlotado. Você observa os homens tossindo, espirrando e sabe que é apenas uma questão de tempo até que você também seja atingido. A pele irritada desenvolve erupções e feridas. As unhas, cheias de sujeira, se tornam um vetor para mais infecções. O banho de chuva, quando acontece, é um momento de alívio agridoce. A água fria lava um pouco da sujeira superficial, mas não consegue penetrar nas camadas de sujeira e ranço acumuladas. Você estende a cabeça para o céu, deixando a água bater no seu rosto, imaginando por um breve segundo que está em um riacho limpo. Mas a sensação dura pouco, e logo você está de volta à realidade úmida e fedorenta do navio. A higiene bucal é inexistente. Seus dentes, já acostumados a uma dieta rústica, agora estão expostos à constante acidez de alimentos fermentados e à falta de qualquer tipo de limpeza. Mau hálito, cáries e gengivas inflamadas se tornam a norma. Você observa os sorrisos dos outros tripulantes e vê dentes faltando, escurecidos, um testemunho silencioso das dificuldades da vida no mar e da dieta pobre. Você aprende a se acostumar com a sujeira, com o fedor, com a coceira. É uma adaptação que você nunca pensou que faria. Sua sensibilidade para o que é limpo e higiênico diminui a cada dia que passa. A preocupação em sobreviver supera qualquer desejo por conforto ou limpeza. Seu corpo se torna uma casca, e a sujeira é apenas parte dela. E assim, você continua sua jornada, um ser humano empapado de sal, suor e resiliência, provando que, talvez, você não duraria um dia em um navio viking, mas está durando, e a cada dia, a sujeira se torna um pouco mais parte de quem você é. Depois da fome e da sujeira, a próxima realidade brutal que se impõe na sua vida, a bordo do Drakkar, são as doenças e os ferimentos. Em um ambiente tão confinado, úmido e insalubre, onde a alimentação é deficiente e a higiene é praticamente inexistente, seu corpo se torna um terreno fértil para todo tipo de mal. Uma tosse aqui, um espirro ali, e logo uma doença se espalha como um incêndio incontrolável entre a tripulação. Resfriados e gripes são constantes. Com a exposição contínua ao vento frio e úmido e a proximidade com dezenas de outros homens, é quase impossível não pegar uma das muitas infecções respiratórias que circulam.
Você sentirá a garganta arranhar, o nariz escorrer e a tosse se tornará uma parte irritante da sua rotina. Uma tosse persistente pode se transformar em algo mais sério, como pneumonia, e sem tratamento, isso pode ser fatal. Você verá homens definharem, sua respiração se tornando cada vez mais difícil, até que um dia, silenciosamente, eles simplesmente não acordam mais. Ferimentos são igualmente comuns e perigosos. A bordo de um navio em constante movimento, com cordas, remos e machados por toda parte, um passo em falso pode significar um tornozelo torcido, uma mão esmagada ou um corte profundo. A madeira molhada e escorregadia do convés é uma armadilha constante. Imagine tentar se equilibrar enquanto uma onda atinge o navio e você escorrega, batendo a cabeça ou cortando a mão em uma lasca de madeira. Pequenos cortes e arranhões, que em terra seriam apenas um incômodo, aqui se tornam portas abertas para infecções. Sem água limpa, sem antissépticos e sem bandagens esterilizadas, uma infecção pode se espalhar rapidamente, transformando um ferimento menor em uma ferida supurante, dolorosa e potencialmente fatal. Gangrena era uma ameaça real, e a única cura para ela seria a amputação, realizada sem anestesia e com ferramentas rudimentares, se é que alguém a bordo tivesse a coragem ou habilidade para tal. Doenças de pele são outro flagelo. A coceira constante de piolhos e pulgas, combinada com a umidade e a sujeira, leva a erupções cutâneas, furúnculos e infecções. As feridas abertas na pele, causadas por coçar incessantemente ou por atrito com as roupas ásperas, nunca cicatrizam adequadamente, tornando-se pontos de entrada para bactérias. Você verá homens com a pele marcada por crostas e pus, um testemunho visível das condições insalubres. A desnutrição, como você já sabe, também cobra seu preço. A falta de vitamina C, por exemplo, leva ao escorbuto, uma doença terrível que causa fadiga extrema, inchaço das gengivas, que sangram e apodrecem, levando à perda dos dentes, dores nas articulações, sangramentos internos e, eventualmente, a morte. É uma morte lenta e agonizante, e você pode ver os sinais em alguns dos homens mais velhos ou naqueles que já estão a bordo há muito tempo. Seus dentes começam a cair, suas pernas ficam fracas e seus corpos incham. É um lembrete vívido da fragilidade da vida no mar, sem acesso a alimentos frescos. Uma curiosidade sobre o escorbuto é que ele foi uma das maiores causas de mortalidade em viagens marítimas de longa duração. Não apenas para os vikings, mas para marinheiros de todo o mundo até a descoberta da vitamina C séculos depois. Não há médicos a bordo, nem boticários. O conhecimento médico é rudimentar, baseado em superstições, remédios caseiros e a experiência prática limitada de alguns. Talvez um dos guerreiros mais velhos saiba como estancar um sangramento com ervas ou como imobilizar um osso quebrado, mas a maioria das doenças é deixada para a natureza seguir seu curso. Historiadores ainda debatem a eficácia da medicina viking, que combinava práticas empíricas com rituais e crenças em deuses. O tratamento mais comum para uma doença grave, muitas vezes, era o isolamento para evitar a propagação, ou, em casos extremos, simplesmente jogar o corpo no mar para evitar que a doença se espalhasse ainda mais. A dor se torna uma constante. Dores de cabeça causadas pela fadiga e pela tensão, dores musculares pelo esforço repetitivo de remar, dores nas articulações pela umidade e frio, e a dor persistente de ferimentos que nunca cicatrizam adequadamente. Você aprende a viver com a dor, a empurrá-la para o fundo de sua mente, pois não há alívio. Reclamar é um sinal de fraqueza, e a fraqueza em um navio viking pode ser uma sentença de morte. Você se torna hipersensível aos sinais de doença em seu próprio corpo. Qualquer tosse, qualquer dor, qualquer mancha na pele é observada com ansiedade. Você se pega verificando suas gengivas, apertando seus músculos,
tentando sentir se a fraqueza está aumentando. A paranoia é uma forma de autoproteção. Você reza aos deuses, seus antigos deuses, ou os novos deuses dos vikings, qualquer um que possa te ouvir, para que você não seja o próximo a sucumbir. A vida em um navio viking te ensina que a saúde é um privilégio, não um direito, e que em alto mar você está assustadoramente sozinho contra os flagelos da doença e da lesão. Cada dia sem uma enfermidade grave é uma vitória, e você agarra-se a essas pequenas vitórias para manter a esperança viva. Com seu corpo definhando sob o peso da fome, da sujeira e da doença, e a dor se tornando uma companheira constante, você começa a perceber a imensa dependência dos vikings do céu e do mar para se orientar. A bordo de um navio viking, não há mapas detalhados como os de hoje, nem bússolas magnéticas, pelo menos não como as que conhecemos e usamos. Historiadores ainda debatem o uso de pedras solares por vikings para navegação em dias nublados, mas isso é uma conversa para outro dia. Sua vida e a vida de todos a bordo depende da habilidade do navegador em ler o ambiente ao seu redor. A navegação viking era uma mistura fascinante de observação empírica, conhecimento transmitido oralmente através de gerações e uma boa dose de intuição. O sol e as estrelas eram seus principais guias. Durante o dia, o sol era usado para determinar a direção. Ao meio-dia, quando o sol estava no seu ponto mais alto, eles podiam determinar o norte e o sul. Em dias claros, a posição do sol no horizonte fornecia um ponto de referência confiável. Pense em como você usa o GPS do seu celular para chegar a um novo lugar. E então, imagine depender apenas do sol, de forma muito mais rudimentar. É uma habilidade que exige anos de prática e uma conexão profunda com o ambiente natural. À noite, a vasta abóbada celeste se tornava o mapa. As estrelas, especialmente a estrela polar, se estivessem navegando em latitudes mais ao norte, eram pontos de referência cruciais. Observar o movimento das estrelas ao longo da noite permitia ao navegador estimar a passagem do tempo e manter o curso. Para você, que talvez só tenha olhado para as estrelas para apreciar sua beleza, vê-las como ferramentas de navegação é uma nova e impressionante perspectiva. Os vikings eram navegadores extraordinários, capazes de atravessar oceanos abertos e encontrar novas terras com uma precisão notável para a época. Uma curiosidade é que eles podem ter usado corvos para ajudar na navegação. Soltavam um corvo. Se ele voltasse ao navio, significava que não havia terra à vista. Se ele voasse para longe, indicava a direção da terra mais próxima. É um método arriscado, mas mostra a engenhosidade viking. Mas a navegação não se resumia apenas aos corpos celestes. O mar em si era um livro aberto para o navegador experiente. A cor da água podia indicar a profundidade ou a presença de recifes. As ondas, seu tamanho e direção podiam revelar a proximidade de terra ou correntes oceânicas. Mesmo o cheiro da água podia dar pistas. Um cheiro de turfa ou vegetação marinha, por exemplo, poderia indicar a proximidade de uma costa. Pense em tentar decifrar esses sinais enquanto o navio balança violentamente e o horizonte se mistura com as ondas. Os animais marinhos também eram indicadores valiosos. Observar o voo dos pássaros podia revelar se a terra estava perto, especialmente se fossem aves costeiras. Peixes e mamíferos marinhos, como baleias, podiam indicar a presença de águas ricas em nutrientes, o que, por sua vez, poderia estar associado a certas correntes ou áreas costeiras. Historiadores ainda debatem até que ponto o conhecimento oceanográfico dos vikings era sistemático ou baseado puramente na experiência. É provável que fosse uma combinação de ambos, com a prática e a observação contínuas sendo a base de seu sucesso. Você, como um camponês, nunca teve que se preocupar com essas coisas. Sua vida era guiada pelas estações do ano,
pelos ciclos de plantio e colheita. Agora, sua sobrevivência depende da capacidade de um homem de sentir o mar e o céu. Há uma tensão constante no ar quando o navegador está em ação, especialmente em dias nublados ou durante tempestades, quando as referências visuais são escassas. Você os verá consultando algo que parece um pedaço de madeira com entalhes, talvez um tipo de solarstein, ou pedra solar, que supostamente poderia indicar a posição do Sol, mesmo através das nuvens. A confiança na capacidade do navegador é palpável. Se ele cometer um erro, todos sofrerão as consequências. Um desvio de curso pode significar semanas extras no mar, mais fome, mais doença, ou pior, um desembarque em um território desconhecido e hostil. Você sente o peso dessa responsabilidade, mesmo que não seja sua. Enquanto o navio desliza pela água, você olha para o vasto oceano, a linha do horizonte se estendendo infinitamente em todas as direções. Não há marcos, não há árvores, não há colinas. A única coisa que se eleva é o mastro do navio. O mar é uma tela em branco que o navegador lê com olhos experientes, buscando as sutis mensagens que ela oferece. A navegação viking era uma arte e uma ciência em partes iguais, e para você é uma testemunha do quão pequenos e vulneráveis vocês são em meio a essa imensidão. A cada nascer e pôr do sol, você observa o horizonte com uma nova curiosidade, na esperança de avistar uma terra distante ou um sinal que indique que o fim dessa jornada está próximo. Mas por enquanto é apenas você, o navio, o mar e a inabalável fé dos vikings em seus guias celestes e marítimos. Você já se acostumou com o cheiro de sal e peixe, com a rotina extenuante de remar e bombear água, e com a constante sensação de fome. Mas nada, absolutamente nada, pode te preparar para a fúria de uma tempestade no mar. Em sua vida em terra, uma tempestade significava correr para casa, fechar as janelas e esperar passar em segurança. Em um dracar, no meio do oceano, uma tempestade é o inferno na terra. Um encontro aterrorizante com as forças elementais que te faz questionar cada decisão da sua vida, ou a falta dela. O primeiro sinal é geralmente uma mudança no vento. Ele começa a soprar mais forte com uma intensidade incomum, e as ondas, antes suaves e ritmadas, começam a crescer, tornando-se mais irregulares e ameaçadoras. O céu, que antes podia ser um guia com seu sol ou estrelas, agora se fecha rapidamente, transformando-se em uma massa cinzenta e escura, pesando sobre o navio como um sudário. Você vê os marinheiros experientes olhando para o horizonte com preocupação. E um silêncio tenso paira sobre o convés. O capitão emite ordens em uma voz mais alta e urgente, e a vela principal é rapidamente abaixada e enrolada para evitar que seja rasgada pelo vento impiedoso. Então, ela chega. O vento se transforma em um vendaval uivante, gritando através do cordame e chicoteando o convés com uma força brutal. A chuva vem em torrentes, não em gotas, mas em paredes de água que te cegam e te encharcam em segundos. Você está congelando, tremendo incontrolavelmente, e a visibilidade é quase zero. Mas o verdadeiro horror são as ondas. Elas não são mais pequenas ondulações. São montanhas de água escura, gigantescas e ameaçadoras, que se erguem acima do navio e então desabam com uma força ensurdecedora. O dracar, que antes parecia tão sólido, agora é um brinquedo nas mãos do oceano, arremessado de um lado para o outro, subindo e descendo nas cristas das ondas como se fosse explodir a qualquer momento. Você se agarra a qualquer coisa que possa, a um remo, a um banco, tentando se manter firme enquanto o navio é jogado violentamente. O estômago revira e você sente o enjoo subir pela garganta, misturado com o gosto de sal e medo. Muitos homens vomitam sobre o convés, a dignidade perdida para a força da natureza. A água salgada invade o convés, inundando o espaço onde você tenta se proteger. E você está constantemente molhado, frio
e exausto. O barulho é ensurdecedor. O uivo do vento, o estrondo das ondas batendo no casco de madeira, o rangido e o gemido da madeira sob a tensão. Cada fibra do navio parece gritar em protesto e você tem certeza de que ele se partirá ao meio a qualquer momento. A cada mergulho e elevação do navio, você sente uma terrível sensação de queda livre, seguida por um choque violento quando ele atinge o fundo de um vale de onda. Você reza aos deuses, tanto aos seus quanto aos deuses nórdicos dos vikings, Odin, Thor, Freya, implorando por misericórdia. O medo da morte é palpável, e você vê o mesmo medo nos olhos dos homens ao seu redor, até mesmo nos mais experientes guerreiros. Historiadores ainda debatem as estratégias exatas dos vikings para enfrentar tempestades, mas a bravura e a experiência dos capitães eram cruciais para a sobrevivência. Uma curiosidade sobre os navios vikings é que, apesar de sua aparência robusta, seu casco era relativamente flexível, o que os ajudava a suportar melhor o estresse das ondas em alto mar, dobrando-se e torcendo-se em vez de quebrar. Sua tarefa, se você puder realizá-la, é bombear a água que entra constantemente no navio. Mesmo com a tempestade, a água se acumula no casco e, se não for removida, o navio afundará. É um trabalho desesperado, feito no escuro, tateando com os baldes, enquanto as ondas te atingem e você mal consegue se manter de pé. Suas mãos estão dormentes de frio e exaustão, mas você não pode parar. A vida de todos depende disso. As horas se arrastam como uma eternidade. Parece que a tempestade nunca vai acabar. Você perde a noção do tempo, do dia e da noite, preso nesse pesadelo molhado e barulhento. A cada relâmpago que ilumina o céu por um instante, você vê os rostos pálidos e aterrorizados de seus companheiros, os olhos arregalados de medo, o cabelo grudado no rosto. Há algo primário nesse medo, algo que conecta todos vocês, independentemente de sua origem ou status. Finalmente, gradualmente, a fúria começa a diminuir. O vento se acalma, a chuva diminui para uma garoa e as ondas, embora ainda grandes, se tornam mais espaçadas. O céu começa a clarear no horizonte, revelando um sol fraco e pálido. E um arco-íris pode surgir no céu, uma promessa tênue de que o pior passou. Você está exausto, molhado até os ossos, mas vivo. O alívio é tão avassalador que você mal consegue processá-lo. O navio, embora castigado, está inteiro. A madeira quebrada, cordas rompidas e vários homens feridos, mas o Drakkar flutua. Você se agarra a essa pequena vitória, a essa prova de que, apesar de tudo, você sobreviveu a mais um desafio que poucos em sua vida anterior poderiam sequer imaginar. Depois da fúria ensurdecedora da tempestade, uma calmaria se instala. Mas não é uma calmaria de paz. É a monotonia do mar aberto, uma rotina que testa sua mente tanto quanto as tempestades testam seu corpo. Imagine olhar para o mesmo horizonte, dia após dia, vendo apenas a vasta extensão de água e o céu. Seu mundo se encolhe para o convés de madeira do Drakkar e cada dia se confunde com o anterior. O tédio se torna um tipo diferente de tormento, um que corrói sua paciência e sua sanidade. Os dias são longos, interminavelmente longos. Você continua com suas tarefas, é claro, as remadas intermináveis quando o vento falha, o bombeamento constante de água do porão, as limpezas sem fim para tentar conter a sujeira. Mas esses trabalhos, por mais exaustivos que sejam, não preenchem o vazio mental. Sua mente, antes ocupada com as ameaças imediatas e a dor física, agora tem espaço para vagar. E ela vagueia para as memórias de sua antiga vida, o rosto de sua família, o cheiro de sua casa, o sabor de uma refeição caseira, a sensação da terra firme sob seus pés. Essas memórias são ao mesmo tempo um consolo e uma tortura, um lembrete constante do que você perdeu. Os vikings, apesar de sua reputação de guerreiros brutais, também tinham seus meios de passar o tempo durante as longas viagens. Eles eram, antes de tudo,
Contadores de histórias. As sagas, que hoje conhecemos como épicos da literatura nórdica, eram transmitidas oralmente, narrando as façanhas de deuses e heróis, as aventuras de reis e exploradores. Você ouvirá as vozes guturais contando histórias ao redor de um pequeno braseiro no convés, se o tempo permitir, ou enquanto o sol se põe. As histórias são sobre bravura, honra, traição, amor e perda. Embora você não entenda todas as palavras, o tom e a emoção na voz do narrador são universais, e você se encontra imaginando as cenas, as batalhas, os romances. Historiadores ainda debatem a extensão do papel dos escaldos, poetas guerreiros, a bordo. Mas é inegável que a tradição oral era vital para a cultura viking, e as viagens longas eram o cenário perfeito para aprimorar e compartilhar essas narrativas. Além das histórias, há os cantos. Melodias simples, repetitivas, mas cheias de melancolia ou exultação. Canções sobre a beleza da terra, sobre a fúria do mar, sobre as alegrias da vitória e a tristeza da perda. Elas acompanham o ritmo das remadas, tornam as tarefas mais suportáveis e servem como uma forma de união entre os homens. Você, que nunca cantou além de uma simples melodia em sua vila, talvez se veja murmurando algumas das palavras que conseguiu captar, sentindo o ritmo em seu corpo enquanto rema. É uma forma de conexão, uma pequena fagulha de humanidade em meio à desumanidade da jornada. Para alguns, há os jogos de tabuleiro simples, feitos de madeira entalhada, com peças rústicas. O mais famoso era o Hnefatafl, um jogo de estratégia semelhante ao xadrez, onde um rei e seus defensores são cercados por atacantes. Observar os homens jogando, com suas expressões sérias e concentradas, é um vislumbre de suas mentes trabalhando além da sobrevivência imediata. O jogo exige raciocínio estratégico, paciência e habilidade, qualidades que são vitais para a vida no mar e na batalha. Uma curiosidade sobre o Hnefatafl é que ele foi encontrado em sítios arqueológicos vikings em diversas regiões, demonstrando sua popularidade e a disseminação cultural dos nórdicos. O tempo também é preenchido com a manutenção das armas. Você verá os guerreiros afiando seus machados, polindo seus escudos, inspecionando suas espadas. É um ritual constante, um lembrete de que, a qualquer momento, eles podem precisar estar prontos para a batalha. Você observa a precisão com que eles manejam suas armas, a familiaridade com cada lâmina e cabo. É uma habilidade vital, e você se sente exposto sem nada além de suas próprias mãos. Ainda assim, a sensação predominante é de tédio. A monotonia da paisagem, a repetição das tarefas, a falta de estímulo externo. Você começa a observar as nuvens, as formas que elas criam. Você estuda o movimento dos pássaros marinhos que seguem o navio, imaginando de onde vêm e para onde vão. Você sente o vento no seu rosto, tentando decifrar seus segredos. Sua mente se torna seu único refúgio, mas até ela pode se tornar uma armadilha. A solidão, mesmo cercado por outros homens, é profunda. As conversas são breves e pragmáticas, focadas na tarefa ou na próxima parada. Não há espaço para confidências ou para a expressão de seus medos mais profundos. Você aprende a valorizar os pequenos momentos. O calor do sol em um dia frio, a sensação do vento em seu rosto, o som de uma risada genuína, ainda que rara, vinda de um dos guerreiros. Esses pequenos flashes de humanidade são o que te mantém. Você anseia por algo diferente, por uma mudança na rotina, por qualquer sinal de que esta jornada tem um fim. Mas, por enquanto, é apenas o mar, o navio e a infinita extensão do tempo. A monotonia das longas viagens pode ser quebrada de forma abrupta e violenta. E é aqui que você entende o verdadeiro propósito do Drakkar: ataques e combate. Um dia, o horizonte, antes uma linha monótona de mar e céu, revela algo diferente. Talvez seja a silhueta de um vilarejo costeiro, com fumaça subindo das chaminés, um sinal de vida e, para os vikings, de oportunidade.
Ou, em raras ocasiões, pode ser outro navio, talvez um navio mercante carregado de bens, ou até mesmo outro navio de guerra, transformando o mar em um campo de batalha flutuante. A mudança no comportamento da tripulação é instantânea. O tédio e a lassidão desaparecem, substituídos por uma energia febril. Os guerreiros, antes relaxados ou engajados em jogos e histórias, agora estão afiando suas armas com um foco intenso. O capitão assume uma postura ainda mais imponente, e suas ordens são rápidas e precisas. O ritmo das remadas se intensifica, tornando-se uma batida acelerada e poderosa que impulsiona o navio com uma urgência assustadora. A proa do Drakkar, com sua cabeça de dragão, parece ganhar vida, avançando ameaçadoramente sobre as ondas. Você sente a adrenalina começando a correr em suas veias, um misto de terror e uma curiosa excitação. Seu coração bate forte no peito. O que você fará? Você, um camponês, nunca empunhou uma espada ou um machado com a intenção de matar. Seus inimigos eram as pragas na colheita ou o inverno rigoroso, não outros seres humanos. Mas aqui não há escolha. Os olhares dos guerreiros são claros. Você é parte desta tripulação agora e deve lutar ou morrer. Historiadores ainda debatem as táticas de combate naval viking, mas a surpresa e a brutalidade eram elementos-chave. Uma curiosidade sobre o armamento viking é que, embora o machado seja icônico, a espada era uma arma de prestígio, enquanto a lança era mais comum e versátil. Quando o navio se aproxima do alvo, a tensão é quase insuportável. Se for um vilarejo, os gritos começam a ser ouvidos à distância. Se for outro navio, os sons de escudos batendo e gritos de guerra se aproximam. Os vikings soltam seus próprios gritos de guerra, um som gutural e aterrorizante que parece rasgar o ar. Eles se preparam para o combate. Os escudos são levantados, formando uma parede protetora ao longo do lado do navio. Machados e espadas brilham à luz do sol. Você está no meio deles, um mero peão, mas um peão que deve se mover com a orquestra da violência. Se o ataque é contra a terra, o navio encalha na praia ou é rapidamente atracado. Os guerreiros saltam para fora com uma ferocidade impressionante, correndo em direção às casas. Você é empurrado junto, sua função provavelmente sendo a de um saqueador de segunda linha, ou talvez de um carregador de espólios. A cena é caótica. Gritos, chamas subindo das casas, o clangor do metal e o cheiro de fumaça e sangue. Você tenta se manter escondido, mas é impossível. Um dos guerreiros pode te empurrar para dentro de uma cabana, gesticulando para você pegar algo de valor. Você agarra o que pode, talvez algumas peças de roupa, um pouco de comida, qualquer coisa que não esteja pregada. Se você hesitar, será repreendido, ou pior. A obediência é sua única amiga aqui. Se o combate é no mar, a situação é ainda mais claustrofóbica. Os navios colidem com um baque ensurdecedor. Os ganchos de abordagem são lançados e os guerreiros saltam de um convés para o outro. É uma carnificina de perto, um espetáculo de violência brutal. Você vê a fúria nos olhos dos combatentes, o brilho das lâminas, o sangue manchando a madeira do convés. Você não tem uma arma adequada, talvez um bastão ou uma faca improvisada. Seu objetivo principal é sobreviver. Você tenta se proteger atrás de um guerreiro mais forte, evitando os golpes que voam por toda parte. O barulho dos machados se chocando contra os escudos é ensurdecedor, um ritmo de morte. Você é testemunha da eficiência brutal dos vikings no combate corpo a corpo. Eles são implacáveis, bem treinados, e sua ferocidade é aterrorizante. Você vê homens caindo, tanto do seu lado quanto do lado inimigo. O cheiro de ferro, sangue e de medo é opressor. Seu instinto de autopreservação é acionado ao máximo. Você desvia, se abaixa, evita, faz qualquer coisa para não ser o próximo a cair. Historiadores ainda discutem a ferocidade dos guerreiros berserkers, que supostamente entravam em um transe de fúria.
Embora o exagero seja provável, a intensidade do combate viking era lendária. Quando a luta termina, e ela geralmente termina tão rápido quanto começou, há um silêncio estranho, pontuado apenas pelos gemidos dos feridos e o crepitar do fogo. A vitória é celebrada com gritos e urros, mas para você, o sentimento é de exaustão e alívio. Você sobreviveu. Você não teve que matar ninguém, ou talvez teve, em um momento de puro pânico, e a memória disso te assombrará. O convés está escorregadio de sangue e corpos jazem inertes. A vida que você conheceu, aquela que valorizava a paz e a ordem, parece uma memória distante, quase irreal. Você é um sobrevivente, mas a que custo? Após a brutalidade do combate e o alívio de ter sobrevivido, o próximo ato no drama da sua vida viking é o saque. Para os homens do norte, a pilhagem não era apenas uma recompensa. Era a razão de ser de muitas dessas expedições. É o ponto culminante de meses de planejamento, semanas de navegação e a violência do ataque. E você, como parte da tripulação, mesmo que relutante, participará desse processo. Quando a vila é subjugada ou o navio inimigo é tomado, o caos inicial da batalha dá lugar a um frenesi de coleta. Os guerreiros, antes focados em matar, agora se voltam para o que podem levar. Eles vasculham as casas, os armazéns e os corpos dos caídos em busca de bens valiosos. E o que é valioso para um viking? Não é o ouro em si, mas o que ele pode comprar, o prestígio que ele confere. Moedas de prata e ouro são sempre bem-vindas, mas a atenção principal está nos objetos que podem ser usados, trocados ou exibidos. Você verá os vikings coletando joias, braceletes, anéis, colares, muitas vezes arrancados diretamente do pescoço ou dos braços dos mortos ou dos prisioneiros. Esses itens, feitos de metais preciosos, eram símbolos de status e podiam ser derretidos e transformados em novas peças ou usados como moeda de troca. Tecidos finos, especialmente seda e linho, que eram raros e caros no norte, também eram muito cobiçados. Imagine as roupas de cama ou as cortinas de uma casa que você acabou de saquear, sendo enroladas e levadas. Armas e armaduras, é claro, são espólios de guerra primordiais. Espadas bem feitas, machados com detalhes ornamentados e escudos resistentes são pilhados e adicionados ao arsenal do navio. Você pode até ver um guerreiro experimentando um elmo recém-saqueado ou comparando uma nova espada com a sua própria. Historiadores ainda debatem se o saque era a principal motivação das incursões vikings ou se era um subproduto da exploração e colonização. No entanto, o fluxo de riquezas para a Escandinávia é inegável. Uma curiosidade sobre o saque viking é que eles não apenas roubavam objetos, mas também roubavam conhecimento e técnicas, assimilando estilos de arte e artesanato das culturas que encontravam. Ferramentas e utensílios práticos também são levados. Panelas de ferro, implementos agrícolas, ferramentas de marcenaria. Tudo o que pode ser útil de volta em casa ou em um novo assentamento é empacotado. E, crucialmente, alimentos e suprimentos. Grãos, mel, queijos, carne salgada e barris de hidromel ou cerveja são itens de alta prioridade, reabastecendo o navio para a próxima etapa da viagem ou para o inverno. Você, com sua experiência em carregar barris de água, é imediatamente posto para trabalhar, carregando sacos de grãos e fardos de carne para o navio. O cheiro de comida fresca, mesmo que em decomposição, é um alívio em contraste com o cheiro constante de peixe seco. Prisioneiros também são considerados parte do saque, especialmente mulheres, crianças e homens jovens e fortes como você. Eles são levados para servir como escravos, thralls, ou para serem resgatados por suas famílias. Você se sente afortunado por ter sido poupado da morte imediata, mas a incerteza do que virá a seguir é um fardo pesado. Você vê outros prisioneiros sendo acorrentados, e a solidariedade silenciosa entre vocês é palpável.
A divisão do saque é um processo que pode ser tenso e até violento. O capitão, é claro, fica com a maior parte, seguido por seus guerreiros mais importantes. Os homens comuns recebem fatias menores e você, como um cativo, provavelmente receberá o mínimo do mínimo, ou talvez nada além de sua própria subsistência. Você observa a cobiça nos olhos de alguns homens, a maneira como eles avaliam as pilhas de bens, planejando como gastarão sua parte de volta em casa. A riqueza trazida para casa poderia elevar o status de um homem, permitindo-lhe comprar terras, armas melhores ou até mesmo mais thralls. É um sistema que perpetua o ciclo de ataques. A injustiça da divisão pode ser óbvia, mas qualquer protesto é inútil e perigoso. Você simplesmente aceita sua porção, grato por ter sobrevivido e por qualquer coisa que possa ser útil. Talvez você consiga um pedaço de tecido para se enrolar à noite ou um pedaço extra de pão. Essas pequenas vitórias são tudo o que você pode esperar. A pilhagem é um lembrete vívido da hierarquia e do poder a bordo do navio e de como sua vida está nas mãos de outros. Você carrega os bens saqueados para o navio, sentindo o peso das riquezas que foram roubadas de outras pessoas. É um peso físico e moral. Você se pergunta se sua própria vila foi saqueada da mesma forma, se seus pertences foram carregados por outros como você. A imagem é dolorosa, mas não há tempo para reflexão profunda. O trabalho precisa ser feito e o navio precisa estar pronto para partir novamente. O saque é uma parte intrínseca da vida viking e agora, por um breve momento, você faz parte dela. Você não duraria um dia lidando com essa moralidade, mas aqui é a norma. Você sobreviveu à viagem, à fome, à sujeira, às doenças e, finalmente, à brutalidade do combate e do saque. O cheiro constante de sal e peixe começa a ser substituído por um novo aroma: terra. É um cheiro inconfundível, uma mistura de solo úmido, árvores e talvez fumaça de fogueiras. A visão da costa se torna mais nítida a cada hora que passa, e o alívio que você sente é quase esmagador. Terra à vista. O avistamento de terra é um momento de grande euforia a bordo do Drakkar. Os gritos de alegria ecoam pelo convés, os homens apontam para o horizonte e mesmo os mais taciturnos entre eles exibem um sorriso. Para eles, significa o fim de mais uma etapa perigosa, a promessa de descanso, de reabastecimento e talvez de mais pilhagem ou novos assentamentos. Para você, significa a possibilidade de deixar o convés balançante e sentir a solidez do chão sob seus pés novamente, algo que você nem sabia o quanto ansiava. Conforme o navio se aproxima, você começa a distinguir os detalhes da terra. Pode ser uma costa rochosa e escarpada, com fiordes profundos, reminiscentes da própria Escandinávia dos vikings, ou talvez uma praia arenosa e verdejante, indicando terras mais férteis. Há fumaça subindo de algum lugar e você se pergunta se é de um assentamento amigo ou de outra vila a ser saqueada. A incerteza ainda paira, mas a esperança supera o medo. O som das ondas batendo na praia é um concerto bem-vindo após o rangido constante da madeira do navio e o uivo do vento. O capitão dá as ordens finais e o navio manobra com a mesma habilidade com que navegou em alto mar. Os remadores, agora revitalizados pela proximidade da terra, impulsionam o Drakkar para a praia ou para um porto natural. O navio encalha suavemente na areia ou é amarrado a docas rústicas, e o momento em que você sente a terra firme sob seus pés é uma sensação indescritível. Suas pernas tremem, o chão parece balançar sob você por um momento, uma ilusão persistente dos meses passados no mar, mas é firme, é real. O ar fresco da terra, sem o cheiro pungente do navio, é um bálsamo para suas narinas. Mas a chegada não significa o fim dos seus problemas. Lembre-se, você não duraria um dia em um navio viking, mas sobreviveu. E agora? A vida em terra firme com os vikings pode ser tão desafiadora quanto a vida no mar.
apenas de maneiras diferentes. Se o objetivo era colonizar, você pode ser designado para ajudar a construir um novo assentamento. Isso significa derrubar árvores, construir cabanas rudimentares, arar a terra virgem e protegê-la de qualquer ameaça local. É trabalho pesado, mas pelo menos você estará em terra. Se o objetivo é reabastecer e continuar a pilhagem, você será parte da equipe de desembarque, talvez carregando água, lenha e alimentos frescos para o navio, ou até mesmo participando de incursões menores para coletar suprimentos. A ameaça de um novo confronto está sempre presente e você deve permanecer vigilante. Historiadores ainda debatem as razões exatas por trás da expansão viking, que combinava saque, comércio e assentamento. O termo Era Viking se refere a um período de intensa atividade marítima e cultural, onde esses povos se espalharam por vastas áreas. Uma curiosidade interessante é que os vikings foram os primeiros europeus a chegar à América do Norte, muito antes de Cristóvão Colombo, estabelecendo um breve assentamento em Lance ou Meadows, na atual Terra Nova. Você observa os guerreiros se espalharem, alguns montando acampamento, outros patrulhando os arredores. Há um senso de propósito renovado, uma energia que só a terra firme pode trazer. Para você, é um momento de transição. Você não é mais apenas um cativo aterrorizado. Você é um sobrevivente, moldado pelas provações do mar. Você aprendeu a remar, a bombear, a suportar a fome e a dor. Você viu a face da morte de perto e sobreviveu. Suas mãos estão calejadas, seu corpo mais forte, mas sua mente está exausta. A vida em um assentamento viking, se for esse o seu destino, será de trabalho contínuo. Você será parte da comunidade, mas ainda no degrau mais baixo da hierarquia, trabalhando para garantir sua subsistência e a segurança do grupo. Pode ser que você comece a aprender a língua deles, a entender seus costumes, a se integrar lentamente a essa nova realidade brutal. O futuro é incerto, mas uma coisa é clara: você nunca mais voltará a ser o camponês ingênuo de sua vila. Você é agora um homem do mar, um homem que viu o mundo através dos olhos de um viking, e isso o mudou para sempre. A promessa de uma vida mais estável pode estar no horizonte, mas as cicatrizes, visíveis e invisíveis, o acompanharão para sempre. Você chegou, mas a jornada interior apenas começou. Você, o camponês que achou que não duraria um dia, chegou à terra firme. Seus pés, calejados e doloridos, finalmente encontram o chão estável e a vertigem do mar lentamente se dissipa. A cada respiração, você sente o ar puro da terra, livre do fedor de peixe e suor do navio. Mas embora sua provação imediata tenha terminado, a experiência de ter vivido como um viking, mesmo que como um cativo ou um recém-chegado, o moldou de maneiras que você nunca poderia ter imaginado. Você agora compreende um pouco do que significava ser parte do legado viking. Os vikings não eram apenas saqueadores brutais, como as histórias muitas vezes os retratam. Eles eram navegadores extraordinários, exploradores corajosos, comerciantes astutos e, sim, guerreiros ferozes. Eles estabeleceram rotas comerciais que se estendiam da América do Norte à Ásia Central. Fundaram cidades, influenciaram a linguagem e a cultura de muitas regiões e deixaram uma marca indelével na história europeia. Pense na palavra lei em inglês, law, ou em muitos nomes de lugares na Inglaterra, eles têm raízes nórdicas. A imagem do viking com chifres, embora popular, é um mito. Eles eram práticos e utilizavam capacetes mais funcionais. Historiadores ainda debatem se os vikings foram mais exploradores do que conquistadores. Mas a verdade é que eles foram um pouco de ambos, adaptando-se às necessidades do momento. Você, que mal sabia o que havia além de sua vila, agora viu o vasto oceano, sentiu a fúria das tempestades e presenciou a capacidade humana de sobrevivência em condições extremas. Você viu a crueldade, sim,
mas também a camaradagem forjada na adversidade, a disciplina e a engenhosidade que permitiram a esses homens dominar os mares. Você aprendeu a ser resiliente, a suportar a dor, a lidar com a privação e a encontrar força onde você pensou que não existia. A ingenuidade que você tinha em sua vida anterior foi substituída por uma dureza, uma sagacidade que só a experiência extrema pode proporcionar. A influência viking se estendeu por séculos. Eles não apenas saquearam e colonizaram, mas também se integraram. Em lugares como a Normandia, na França, os vikings se estabeleceram, se converteram ao cristianismo e deram origem aos normandos, que mais tarde conquistariam a Inglaterra. Na Rússia, eles estabeleceram principados e rotas comerciais que formaram a base do que viria a ser o Estado russo. Suas sagas inspiraram gerações, e seus navios, obras de arte da engenharia naval da época, revolucionaram as viagens marítimas. Uma curiosidade sobre o legado viking é que a cidade de Dublin, na Irlanda, foi fundada por vikings. Eles deixaram um impacto duradouro em todas as terras que tocaram, seja pelo terror que inspiraram ou pela inovação que trouxeram. Sua jornada, por mais terrível que tenha sido, agora faz parte desse grande tapeçar da história. Você é uma testemunha viva da vida em uma época brutal e fascinante. Suas mãos calejadas, a linha endurecida em seu rosto, a maneira como você observa o horizonte com um olhar mais perspicaz, tudo isso é um testamento da sua transformação. Você pode nunca mais voltar para sua vila original, mas a pessoa que retornaria não seria a mesma. Você é um sobrevivente, um elo entre o seu passado humilde e a grandiosidade e a brutalidade de uma era lendária. Você aprendeu que a força não está apenas nos músculos, mas na mente, que a adaptação é a chave para a sobrevivência, que o mundo é vasto e perigoso, mas também cheio de possibilidades, se você tiver a coragem de explorá-las. A memória das noites frias no convés, o cheiro do mar, o som dos machados batendo nos escudos, tudo isso ficará gravado em sua alma. Você não duraria um dia em um navio viking, disseram, mas você durou. E ao fazê-lo, você se tornou parte da própria história. Um sussurro no vento que ecoa através dos séculos, lembrando a todos a resiliência do espírito humano diante da adversidade mais impiedosa. Sua história, a sua história pessoal de sobrevivência, se entrelaça com o grande e complexo legado desses homens do norte que mudaram o mundo. Agora, à medida que a história chega ao fim, sinta o peso do mundo em seus ombros se dissipar lentamente. As ondas não mais batem contra o casco do navio, mas sussurram suavemente contra a costa de seus sonhos. O cheiro de sal e esforço se desvanece, substituído pela fragrância familiar de sua casa, de lençóis limpos e do ar da noite que o abraça. Deixe a tensão se esvair de seus músculos, liberando cada fibra que esteve em alerta durante a jornada. As imagens de ventos uivantes e mares bravios recuam, transformando-se em meras pinceladas de memória, distantes e inofensivas. Sinta a maciez do seu travesseiro, o calor reconfortante do seu cobertor, um santuário de paz após a turbulência. Seus olhos, antes forçados a esquadrinhar o horizonte em busca de perigo, agora podem fechar-se suavemente, relaxando na escuridão acolhedora. Permita que cada som ao seu redor, o sussurro do ar-condicionado, o tic-tac distante de um relógio, o silêncio da noite, o envolva como um abraço suave, afastando qualquer vestígio de ansiedade. Você está seguro em seu próprio espaço, onde nenhum dracar pode alcançá-lo e nenhuma tempestade pode tocá-lo. Respire profundamente, sentindo o ar fresco preencher seus pulmões e, ao expirar, libere as últimas tensões. Deixe que a sonolência se instale, uma onda morna e gentil que o leva para longe, para um lugar de descanso profundo e reparador. Durma em paz, sabendo que as aventuras da noite se dissolvem com a promessa de um novo dia,
trazendo consigo apenas o conforto e a serenidade.